Começamos essa edição mostrando como a pandemia vai impactar diretamente a vida das famílias no ano que vem. Afinal, já está na hora de fazer a rematrícula dos filhos para o ano letivo. Mas a crise refletiu no orçamento e muitos pais não tiveram outra escolha a não ser tirar os filhos da escola particular. Só no estado de São Paulo, quase 27 mil alunos devem migrar de escolas particulares para a rede pública de ensino. Na hora de rematricular o filho, a Verônica tomou um susto quando viu que o valor da mensalidade iria praticamente dobrar. A decisão foi procurar uma escola mais barata e, caso não encontrasse, a única saída seria transferir o filho para a escola pública. Eu pagava R$600, em termos de 650, para a carga horária aí de 4 horas e meia para ele ficar na escola. Então, assim, vai para o primeiro ano, então agora tem mais atividade, tem mais matéria, ele vai ficar uma hora mais na escola. Eu falei, poxa, mas eu acho um valor muito alto, o preço de uma faculdade, né? É o primeiro ano, tudo bem, é a alfabetização, é o início de tudo, eu acho que a gente tem que ficar... Eu sou muito preocupada com isso, né? Mas eu achei muito caro. A Verônica conseguiu uma instituição com a mensalidade mais em conta, mas nem todos os pais encontraram boletos que coubessem no orçamento familiar. E não tiveram outra opção: trocar o ensino privado pelo ensino público. Uma pesquisa realizada pela Editora do Brasil em 821 escolas particulares em todo o país apontou que a maioria das instituições registrou queda de 10% nas matrículas. Só aqui em São Paulo, as escolas particulares devem perder quase 27 mil alunos. Se comparado ao ano passado, o número de estudantes que migrou da rede privada para o ensino público cresceu 10 vezes. E esse aumento foi proporcional em todas as séries, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 14 mil estudantes de todo o estado pediram transferência para a rede estadual de janeiro a agosto. A Prefeitura paulistana também registrou o aumento do interesse por vagas. 12.630 alunos pretendem ingressar na rede municipal de ensino. O total de estudantes que vão deixar a rede privada no estado pode ser ainda maior, caso sejam computados os alunos de outras cidades. Para não perder nenhum dos 700 alunos matriculados, essa escola na capital paulista ofereceu desconto e até isenção na taxa de matrícula. Além de negociar os valores dessas despesas, a instituição de ensino se comprometeu a não reajustar as mensalidades em 2021. Firmar essa parceria com as famílias, de entender o momento de todos, fizemos negociações dos valores em aberto, ficamos disponíveis para negociar aqui nas condições possíveis para as famílias, entendendo que a educação é muito importante para que nós conseguíssemos continuar oferecendo nosso ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, com segurança. E a migração de alunos da rede privada para a pública, segundo especialistas, só tende a agravar um problema que já é antigo: a falta de vagas nas escolas estaduais e municipais. O setor público tem que garantir a vaga, principalmente no caso das crianças que já têm obrigatoriedade escolar, o governo precisa garantir. Então eu vejo que muitos prefeitos estão tentando até fazer uma parceria com a escola privada por forma pelo voucher, que é um meio tradicional, já utilizado em alguns municípios, para suprir essa necessidade e para atender essa demanda. Porque o setor público é obrigado a oferecer esta vaga, deixar bem claro. Então, o pai tem esse direito. O problema é que se a vaga não existe, se não tem sala de aula, se não tem estrutura, como que nós vamos fazer? O governo até pode contratar professor por processos especiais, mas a estrutura da escola, às vezes, não temos essa estrutura, não temos condições de receber essa criança. E o Ministério de Minas e Energia anunciou que restabeleceu o abastecimento de energia no Amapá. O governo disse que está garantindo 100% da carga necessária e que o rodízio foi suspenso. E a diretoria da ANEEL adiou o julgamento do processo que pede suspensão do reajuste da energia no Amapá. Isso porque é uma possibilidade de que o reajuste previsto será para menos, ou seja,
pode haver redução na tarifa de energia no estado. Após 21 dias de racionamento seguido de blackout, o Amapá voltou a ter eletricidade. O anúncio foi feito pelo Ministério de Minas e Energia logo cedo nas redes sociais. Ainda pela manhã, o ministro Bento de Albuquerque deu a entrevista à Rádio Bandeirantes e falou sobre o assunto. Em cerca de 75 horas foram restabelecidos 70% da carga do Amapá, também num esforço muito grande. Conseguimos colocar um transformador que foi avariado no incidente que ocorreu na noite de terça para quarta-feira, do dia 3 para o dia 4 de novembro, o que proporcionou essa carga de 70%. E um esforço muito grande para que hoje, finalmente, o estado do Amapá tivesse aquela segurança energética como um estado interligado ao sistema nacional e dando tranquilidade para a sua população. A Companhia de Eletricidade do Amapá emitiu nota informando que, com a ativação do segundo transformador, chegou ao fim o rodízio de energia no estado. Moradores do Amapá que conversaram com a reportagem disseram que agora que a energia foi restabelecida, querem segurança caso os transformadores voltem a apresentar problemas. Além disso, reclamam do barulho provocado pelos geradores instalados em áreas residenciais. O ruído registrado está acima do permitido por lei municipal. Pela manhã, a Agência Nacional de Energia Elétrica realizou reunião para discutir a suspensão do reajuste da tarifa de energia no estado, mas o item foi retirado de pauta antes de ser analisado. Estava pautada de amplo conhecimento a proposta do voto para a suspensão do processo de reajuste tarifário e prorrogação das tarifas vigentes da SEA. Entendi que esse era o encaminhamento mais recomendado para que pudéssemos focar, como ocorreu, todos os esforços para o pronto restabelecimento da energia elétrica no estado. E, em um segundo momento, voltarmos às discussões para as questões do dia a dia. Em um ambiente como esse, entendo que devemos causar a menor perturbação possível no já tumultuado desafio do restabelecimento total e seguro do serviço de energia elétrica que ocorreu hoje, na madrugada de hoje. O relator explicou que nos próximos dias a área técnica da ANEEL vai aprofundar um estudo e aí sim o processo poderá ser votado. Existe um entendimento prévio de que as concessões dadas às distribuidoras através da conta Covid, além da mudança no perfil de consumo, podem ocasionar redução na tarifa de energia no Amapá, assim como já houve em outros estados, como Rondônia, por exemplo. O prazo para que o processo volte a ser discutido é dia 30, próxima segunda-feira. Dá uma atenção a essa questão tarifária no Amapá. E como bem disse o relator, ele apresentou seu voto já na sexta-feira no site da agência propondo a suspensão tarifária, mas diante das regras que seguimos aqui na agência, há um forte indício que o cenário no Amapá é de redução tarifária. E não, então, diante disso, eu acho que vai ser explorado agora com essa retirada de pauta, para que a gente, aplicando a conta Covid e demais itens do processo tarifário, reduza, nesse momento, a tarifa do Amapá e, de novo, sem nenhuma alquimia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fechou um acordo hoje para a votação no Senado amanhã do projeto da nova lei de falências. Quem trabalha no meio rural será incluído na medida que o Brasil tenta colocar em prática há muito tempo. Desde o início da pandemia, quase 600 mil empresas fecharam as portas no Brasil. Mas o levantamento do IBGE não carrega apenas o simples fim de um negócio. Além do empresário e sócios, desaparecem empregos e quase sempre sobram dívidas trabalhistas e impostos para o governo. Tudo difícil de ser recuperado. A nova lei de falências espera contribuir para que a situação não piore depois da crise da Covid. Para o ministro Paulo Guedes, novas regras reforçam a confiança na recuperação da economia, que não será obtida apenas com o aumento dos custos, como é comum, mas com mais investimentos. Para isso, o Senado deverá votar um texto que, entre outras coisas, prevê mecanismos para facilitar os empréstimos para quem está com problemas, prazo maior para pagar os financiamentos. Quando não der, os devedores deverão negociar com os credores sem necessidade de um processo na justiça, mas se tudo falhar, o processo de falência deverá ser acelerado, o que também diminui os custos.
Ficou combinado que eventuais ajustes não exijam uma nova votação na Câmara. A ideia é que a lei de falências vá o mais rápido possível para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem também demonstrou otimismo com a economia foi o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior. Durante uma reunião virtual, ele mostrou números que provaram melhoras nas contas. O saldo negativo caiu um pouco e a dívida pública não subiu tanto quanto previsto. Segundo as palavras do secretário, o fundo do poço já foi, mas é preciso voltar à situação de 2019, mantendo as regras fiscais, como o teto de gastos. O pagamento de impostos atrasados ajudou o governo a conseguir um ótimo resultado no mês passado. Arrecadou quase 154 bilhões de reais, o que representou uma alta de 9,5% em relação ao mês anterior e o melhor resultado dos últimos 4 anos. No ano, a União já recolheu 1,180 bilhões em impostos. Neste caso, o resultado ainda é negativo, mas está em recuperação. Mais uma vez, os alimentos puxaram a prévia da inflação para o maior índice dos últimos 5 anos em um mês de outubro. O IPCA 15 ficou em 0,81%. No acumulado de 12 meses está em 4,22%, o que significa que furou o piso estabelecido pelo governo. O IBGE informou que os 9 itens pesquisados apresentaram alta nos preços. O IPCA, que é a inflação oficial, será divulgado no começo do mês que vem. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concluiu hoje e antecipou o voto da ação que pretende obrigar o governo a apresentar em 30 dias o plano de vacinação contra a Covid-19. O voto é a favor da definição desse prazo. Se o posicionamento do ministro for acompanhado pelos demais, o prazo passa a valer a partir da notificação ao governo. Ao todo, o STF analisa 4 ações relacionadas à futura vacina contra a Covid. O julgamento de 2 dessas ações está marcado para o dia 4 de dezembro. A Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as medidas de combate ao novo coronavírus, aprovou hoje requerimentos para ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O chefe da pasta será convidado a falar sobre os testes tipo RT-PCR, retidos e prestes a vencer, e também sobre reuniões realizadas com laboratórios que desenvolvem vacinas contra o novo coronavírus. Por se tratar de um convite, a participação do ministro não é obrigatória. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou na terça-feira, sobre a corrida entre os países pelas vacinas contra a Covid, destacando a necessidade de uma distribuição justa, mas também o risco que correm os países mais pobres. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, destacou que deve ser garantida uma distribuição justa da solução desenvolvida. A urgência com que as vacinas foram desenvolvidas deve ser combinada com a mesma urgência para distribuí-las de forma justa. Todo governo quer, com razão, fazer tudo o que puder para proteger seu povo, mas agora há um risco real de que as pessoas mais pobres e vulneráveis sejam pisoteadas na corrida por vacinas. Os recentes resultados apresentados por diferentes farmacêuticas com suas vacinas candidatas deixaram o diretor-geral da OMS otimista. Com as notícias positivas dos testes de vacinas, a luz no fim deste longo túnel está ficando mais brilhante. Agora há a esperança real de que as vacinas, em combinação com outras medidas de saúde pública experimentadas e testadas, ajudem a acabar com a pandemia. A Pfizer-BioNTech anunciou uma vacina 95% eficaz e já fez um pedido de autorização à agência americana reguladora do setor de remédios e alimentos para sua comercialização. O governo da Rússia anunciou que sua candidata tem eficácia de 92%, enquanto a americana Moderna informou 94,5% de eficácia. Nesta segunda, a britânica AstraZeneca, associada à Universidade de Oxford, relatou eficácia média de 70%. E, em alguns casos, de 90%, segundo resultados provisórios dos testes clínicos em larga escala feitos no Reino Unido e no Brasil.
Mas tem outra vacina que está dando melhores resultados em porcentagem. A Rússia anunciou hoje que a vacina Sputnik V contra a Covid teve eficácia acima de 95%. Os resultados foram obtidos 21 dias após a segunda dose e ainda são preliminares, já que não foram publicados em revista científica. Desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, a vacina Sputnik V contra a Covid teve eficácia acima de 95%, 21 dias após a segunda dose e 42 dias após a primeira. Na prática, isso significa dizer que mais de 95% das pessoas que tomam a vacina ficam protegidas contra a doença. Antes disso, 7 dias após a aplicação da segunda dose e 28 dias após a primeira, a eficácia vista foi de 92%. Ao todo, a análise considera dados de 18.794 pessoas vacinadas. Dessas, 14.095 receberam a vacina em ambas as doses e as outras 4.699 receberam o placebo, uma substância inativa. Entre os vacinados, houve 8 casos de Covid-19 7 dias após a aplicação da segunda dose e 28 dias após a primeira dose. Entre os não vacinados, houve 31 casos no mesmo período. Nenhum evento adverso grave foi identificado. Alguns dos vacinados apresentaram efeitos como dor no local da aplicação e sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, fraqueza, fadiga e dor de cabeça. Assim como a vacina de Oxford, a temperatura de armazenamento da Sputnik V é de 2 a 8 graus Celsius, que são condições normais de refrigeração. O governo do Paraná fez uma parceria com a Rússia para a produção da Sputnik V em solo brasileiro. No mês passado, o fundo russo que financia o desenvolvimento da vacina anunciou que o Brasil poderia começar a produção em dezembro. A França voltará a abrir o comércio considerado não essencial no sábado e avalia suspender o confinamento imposto à população em 15 de dezembro, após ter registrado uma queda no número de contágios da Covid. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo presidente Emmanuel Macron em um discurso transmitido pela TV. Em um discurso transmitido pela televisão, o presidente falou sobre as metas estabelecidas para proporcionar um final de ano com celebrações. Em 15 de dezembro, se alcançarmos cerca de 5.000 contaminações por dia e cerca de 2.500 a 3.000 pessoas na UTI, poderemos atingir um novo marco. Então o bloqueio pode ser suspenso e poderemos nos mover novamente sem autorização, inclusive entre regiões, e passar o Natal com nossas famílias. Teremos que limitar as viagens desnecessárias o máximo possível, respirando e ficando juntos sim, mas eu apelo ao senso de responsabilidade. Este certamente não será um feriado de Natal como qualquer outro. Il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. O comércio considerado não essencial vai poder reabrir neste sábado, como livrarias, floriculturas e salões de cabeleireiro, com horário máximo de atendimento até às 21 horas. Restaurantes, bares e academias de ginástica continuarão fechados por enquanto. Macron também falou sobre como pretende implementar um plano de vacinação contra a Covid-19 no país. Não vou tornar obrigatória a vacinação. Provavelmente começaremos já no final de dezembro ou início de janeiro. Isso depende da validação das autoridades de saúde, vacinando primeiro as pessoas mais vulneráveis, ou seja, as mais velhas. A Pensilvânia certificou os resultados da eleição presidencial dos Estados Unidos, que apontaram o democrata Joe Biden como vencedor da votação do dia 3 de novembro no estado. O governador democrata da Pensilvânia, Tom Wolf, confirmou no Twitter a vitória de Joe Biden sobre o republicano Donald Trump no estado. Ele escreveu na rede social que o Departamento de Estado local certificou os resultados das eleições de 3 de novembro. Wolf ainda anunciou que assinou o certificado confirmando o triunfo de Biden e da companheira de chapa Kamala Harris. O governador também parabenizou os funcionários eleitorais, que apesar dos constantes ataques fizeram um trabalho admirável e honrado. A vitória do democrata na Pensilvânia garante a Biden 20 votos no colégio eleitoral. O anúncio coloca um fim nas acusações até agora sem provas de Trump sobre fraude e nas tentativas de impedir na justiça a certificação do resultado. A apuração mostra que Biden venceu na Pensilvânia por cerca de 81 mil votos, de um total de quase 7 milhões de eleitores.
Na noite de segunda-feira, o Conselho Eleitoral de Michigan certificou oficialmente a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. A votação no estado também era alvo de acusações de fraude por parte de Trump. A Associação Internacional de Transporte Aéreo anunciou números trágicos para o setor. Na comparação com 2019, o volume de negócios das companhias aéreas vai registrar queda de mais de 60% em 2020, o pior ano da história do setor, devastado pela crise de Covid-19. A associação, conhecida pela sigla IATA, afirmou que a crise de Covid-19 ameaçou a sobrevivência da indústria do transporte aéreo e os livros recordarão 2020 como o pior ano financeiro para o setor na história. De acordo com a declaração, o setor vai reduzir os custos em $1 bilhão por dia em média este ano e seguir acumulando perdas sem precedentes. A IATA antecipa perdas líquidas de 118,5 bilhões de dólares para o setor em 2020, contra 84,3 bilhões da estimativa de junho. Para 2021, o prejuízo líquido deve alcançar 38,7 bilhões de dólares, acima da estimativa de junho antes da segunda onda de coronavírus. A IATA reúne um total de 290 companhias aéreas. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu hoje temporariamente Adriana Alves Dutra, funcionária do Carrefour de Porto Alegre, envolvida na morte de João Alberto Silveira Freitas. Em gravações feitas no momento do espancamento, Adriana aparece filmando a cena. A polícia investiga se ela mentiu no depoimento ao dizer que não ouviu João pedir ajuda, apesar dos registros mostrarem que a vítima gritou por socorro. Pelo quarto dia consecutivo, manifestantes foram às ruas de Porto Alegre para protestar contra a morte de João. O homem negro de 40 anos foi morto na quinta-feira passada, espancado por seguranças do supermercado após uma confusão com uma funcionária. Centenas de pessoas protestaram na noite de segunda-feira em Porto Alegre contra a morte violenta de um homem negro pelas mãos de seguranças do supermercado Carrefour. O ato terminou com repressão da polícia aos manifestantes, com bombas de gás lacrimogênio para dispersar o grupo. Com o lema de Vidas Negras Importam e camisas contra o racismo, a marcha na capital gaúcha chegou ao quarto dia consecutivo para condenar a morte brutal de João Batista Rodrigues Freitas na quinta-feira. O assassinato chocou o país depois da divulgação de um vídeo em que o homem é espancado por um segurança no estacionamento do mercado, enquanto o outro o segurava. De acordo com a investigação, o homem foi espancado por mais de 5 minutos antes de ser imobilizado pelos agressores e sufocado até a morte. O diretor do Carrefour, Alexandre Bompard, expressou condolências no Twitter e solicitou uma revisão completa das ações de formação dos colaboradores e terceirizados em questões de segurança, respeito à diversidade e valores de respeito e repúdio à intolerância. De janeiro até agora, o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou 264 crimes de violência contra candidatos e pré-candidatos nas eleições municipais 2020. Desses, chegam a 100 os homicídios consumados ou tentados. Os números do levantamento foram apresentados hoje pelo presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e representam um aumento de 5 vezes em relação ao registrado no mesmo período de 2018, ano das eleições municipais anteriores, eleição de 2016. Ano das eleições municipais anteriores, quando foram registrados 46 crimes de violência contra os candidatos. No Mato Grosso do Sul, 95% da produção de peixes são da espécie tilápia. E assim como a produção, a exportação do produto segue em alta. O aumento neste ano alcançou os incríveis 35%. A exportação está para peixe, no caso para tilápia. Nosso estado vendeu para outros países 35% a mais de janeiro a outubro em comparação com o mesmo período do ano passado. Nosso principal comprador foram os Estados Unidos.
a exportação atingiu 942 toneladas, em valores quase 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais. As políticas públicas do governo do estado, que trouxe várias indústrias para a região leste, essas indústrias se instalaram e a cada ano que passa elas têm uma projeção de aumento. Eles buscaram o mercado externo para atender essa demanda e esse aumento de produção e está dando super certo. Hoje a tilápia sul-mato-grossense ela é reconhecida em vários países. Mato Grosso do Sul produziu no ano passado 18 mil toneladas de peixe. Quase tudo foi tilápia, 17 mil toneladas. Para o empresário, um dos fatores que favorecem a produção da tilápia é o tempo de abate, no máximo 8 meses. Para o consumidor, o que favorece a compra é o valor do quilo do peixe, muito parecido com o preço do quilo de uma carne bovina de primeira. E também o fato do filé da tilápia não ter espinhas. Os pratos que podem ser feitos com a tilápia são vários, diversos. Então uma criança pode estar consumindo um filé de tilápia, quando você congela e descongela, ela se mantém em qualidade. Os restaurantes orientais, sashimi, sushi, utiliza bastante. Então isso daí tudo favorece que a tilápia se destaque no mercado. Elon Musk, o fundador da fábrica de veículos elétricos Tesla, superou Bill Gates na classificação de pessoas mais ricas do mundo, elaborada pela agência Bloomberg. A dança da fortuna dos milionários tem um novo número 2. Elon Musk superou Bill Gates e passou a ser a segunda pessoa mais rica do mundo. De acordo com uma lista da agência Bloomberg, a conta bancária do sul-africano cresceu 7,24 bilhões de dólares na segunda-feira e em um só dia chegou a um total de 128 bilhões de dólares. A ascensão explosiva de Musk entre as grandes fortunas está vinculada à disparada do título da Tesla, a empresa de automóveis elétricos na Wall Street. O fundador da fábrica de veículos elétricos Tesla perde agora apenas para Jeff Bezos. O proprietário da Amazon continua sendo o homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em 182 bilhões de dólares. Musk, também cofundador da SpaceX, superou há algumas semanas o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH. Bill Gates, por anos o mais rico do planeta, contabiliza 127,7 bilhões de dólares. O cofundador da Microsoft se distanciou do topo dessa lista porque dedica uma parte substancial de sua fortuna à Fundação Bill e Melinda Gates. Atos de violência levaram o terror à Síria, o Afeganistão e a Arábia Saudita nesta terça-feira. Somente em uma cidade afegã, um ataque deixou vários mortos. De acordo com fontes oficiais, todas as vítimas eram civis e nenhum grupo reivindicou as duas explosões, enquanto os talibãs negaram qualquer responsabilidade. Na Síria, nos arredores da cidade de Al-Bab, área controlada por rebeldes pró-turcos, pelo menos 5 pessoas morreram nesta terça após a explosão de uma bomba colocada no veículo de um chefe de polícia. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que entre as vítimas 3 eram policiais e 2 civis. O atentado deixou ainda 19 feridos. Um ataque também foi registrado na Arábia Saudita. A petroleira Aramco informou que uma instalação da empresa em Jeddah foi alvo de um ataque por parte de rebeldes Houthis do Iêmen, provocando uma explosão e um incêndio que foi rapidamente controlado. Os Houthis intensificaram os ataques à Arábia Saudita, que lidera uma coalizão militar no Iêmen desde 2015 para apoiar as forças do governo contra os rebeldes. Em setembro de 2019, atentados contra instalações da Aramco assumidos pelos rebeldes causaram grandes danos e reduziram temporariamente a produção de petróleo do país pela metade. Entidades ligadas aos direitos humanos afirmaram que centenas de civis morreram em um massacre na região separatista etíope do Tigré. A área foi palco do intenso combate e agora é controlada pelas forças governamentais. Ao menos 600 civis morreram em um massacre cometido em 9 de novembro na região separatista etíope do Tigré por grupos locais, apoiados pela polícia e uma milícia. O relatório preliminar da Comissão de Direitos Humanos etíope acusou uma milícia informal de jovens do Tigré, assim como as forças de segurança locais, de cometer uma carnificina contra trabalhadores temporários agrícolas que não pertenciam à etnia local. A ONG Anistia Internacional informou anteriormente que provavelmente centenas de civis foram apunhalados ou assassinados com machados em Maikadra. A ONU solicitou uma investigação independente para determinar o que aconteceu exatamente em Maikadra.
Desde o começo de novembro, forças do governo estão em conflito contra as autoridades regionais do Frente de Libertação Popular do Tigré. Os moradores de Maikadra, que conseguiram fugir dos combates para o Sudão, assim como outros 40 mil etíopes, acusaram as forças do governo federal de ter cometido atrocidades na cidade. A região foi palco de intensos combates no início do conflito e desde então é controlada pelas forças governamentais. Diferentes teorias foram criadas na internet para explicar o misterioso obelisco de metal com mais de 3 metros encontrados no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Os principais comentários vieram de técnicos das teorias da conspiração e fãs do cineasta Stanley Kubrick. Um pilar brilhante e triangular com mais de 3 metros acendeu a imaginação dos observadores de OVNIs, teóricos da conspiração e fãs do falecido cineasta britânico Stanley Kubrick. Muitos notaram a semelhança do objeto com os estranhos maciços alienígenas presentes em clássicos de ficção científica, como o famoso filme de Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Alguns ligaram a descoberta ao ano turbulento com a pandemia de Covid-19 e especularam com otimismo que poderia ter uma função completamente diferente, como, quem sabe, reiniciar 2020. Outros destacaram a semelhança com obras vanguardistas de John McCracken, um artista americano que viveu por um tempo nas proximidades do Novo México e faleceu em 2011. E chegou o momento de fé e esperança na live de hoje do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Acompanhe o ensinamento do missionário nesta carta de Paulo. Paulo aqui mandou que falasse para o Arquipo. O que falariam para ele? Atenta para o ministério que receber do Senhor. Você tem que atentar. Você não tem ministério? Tem. Não tem malandro no reino dos céus. Deus não deixa ninguém ocioso. Essa é a palavra. Você pode ser um aposentado, pode ser uma pessoa jovem que ainda não está na condição de ir para o trabalho, que a lei não permite, mas trabalho de Deus você pode fazer, conversar com a coleguinha, com a pessoa, ou interceder por alguém, prestar atenção na palavra e você vai entendendo o que Deus quer para você. E você tem que atentar para esse ministério, atento para o ministério que recebeste do Senhor, porque foi o Senhor que deu para você. Então, estou falando, quando era pequeno, eu lembro de várias vezes, assim, está na minha cabeça, eu colocava 2 primas, como se fosse ajoelhado na cama do meu pai, eu colocava o travesseiro dele da minha mãe, ficava mais alto, era o meu púlpito, eu também de joelho ali pregando e falando a palavra. Se elas entendiam, eu não sei, mas já estava dando os meus primeiros passos, menina ainda com 7, 8 anos, 9, para falar do amor de Deus, que depois Deus me abriu o mundo para falar e eu agradeço a Ele em nome do Senhor Jesus. E vamos à pergunta de hoje. Quais são os sinais da verdadeira conversão em Cristo? A conversão em Cristo, as condições já dão sinais. Primeiro você tem que arrepender-se. Se você ainda continua fazendo coisa errada, acho que não tem problema, você não sabe o que é arrependimento. Então você não é salvo. Você pode gostar de Jesus, né? Eu gosto de tantas pessoas, mas esposa eu só tenho uma. E gosto das outras outras senhoras como ser humano, mas não para tirar uma casquinha, coisa nenhuma dessa. Isso aí é adultério, até na mente, né? Nós sabemos. Então, primeiro o arrependimento. Depois você tem que passar pelo batismo nas águas. Um testemunho público, agora você é de Jesus. Você deixa ali a velha vida, você é despojado do corpo da carne, do corpo do pecado, você tem o coração, o espírito circuncidado, marcado, e você tem a remissão dos pecados, a velha natureza sepultada, você sai das águas para andar em novidade de vida. Então você está em novidade de vida. Você não é mais aquele reclamão, aquele que fala besteira por aí, não. Você é uma pessoa diferente. E agora a mensagem final na live de hoje do missionário Soares. Você pode estar me ouvindo agora ser uma psicóloga, uma médica, um engenheiro, sei lá a função que Deus lhe deu, mas atenta para esse ministério, porque Deus vai pedir contas. Ele não ele não dá a opção daí de trocar. Não, eu já dou minha oferta, estou muito bem. Não, Ele quer que você produza filhos. Ou os filhos são nossos ou não são. Não tem esse negócio que eu vou adotar. Pode adotar, mas não é verdadeiramente seu. O seu é aquele que você sabe que é. Você vai ter amor para aquela criança que por alguma infelicidade ficou sem os pais e faz uma coisa boa se Deus lhe der esse ministério também. Mas o ministério que Ele lhe deu é para você falar, e o ministério dele é falar da palavra, cooperar com a evangelização. E Ele teve assim, para que o cumpras. Isso aqui é muito forte.
Um dia eu vou dar conta a Deus daquilo que eu deixei de fazer. Eu não posso evitar um lugar porque eu não gosto daquele lugar, não gosto daquele povo. Eu, graças a Deus, onde eu vou é como se fosse a minha terra natal.